tem alguns assuntos que a gente chama de inhame, que é aquele assunto que você poderia nem passar, ficar tranquilo, calmo, rasteiro e ir embora. Mas você inventa essas paradas. O professor tem essa mania de inventar essas paradas que acha que vai cair em vestibular. Tudo quando você passa no vestibular 500 coisas, e o cara faz aquela pergunta de nota de rodapé, cara. Isso arrebenta aqueles professores de faculdades públicas aí que às vezes não dão aula no segundo grau. Para eles deve chegar o êxtase espiritual quando eles fazem isso aí, dizendo que nós somos incompetentes. Não é, cara. Eles trabalham um monte de coisa para vocês pedirem uma coisinha de nada. Complica o meio de campo de todo mundo. Mas vamos lá. Agora, vamos para o nosso último vídeo. Vai demorar um pouco mais, porque eu não vou separar em dois, que nem dá. É a questão da paz na Bósnia, mas também tem a guerra. Você deve lembrar que no último vídeo eu falei sobre um indivíduo chamado Slobodan Milošević, sérvio, e que ele cresceu muito no poder depois da morte de Tito. Ele foi crescendo cada vez mais dentro da Sérvia, consequentemente da Iugoslávia na época. Isso foi causando cada vez mais insatisfação entre os povos daquela região, porque Slobodan Milošević representava o ideal da Grande Sérvia, O que acontece? Milošević, ele vai primeiro, vai acabar com as autonomias das duas repúblicas, Voivodina e Montenegro e Kosovo, quer dizer, Voivodina e Kosovo, não é? Mas ele tem apoio muito grande lá dos montenegrinos, tal, aquela coisa toda. Aí não nos interessa, de só menos importância isso. O que vai acontecer? Quando o Milošević vai crescendo, vai causando insatisfação nas repúblicas, e aí vai gerando o quê? Um processo de independência. A primeira que vai embora é a Eslovênia. Mas a Sérvia vai atacar a Eslovênia. Depois vem a Croácia. A Croácia e a Eslovênia declaram sua independência em 1991. Só que a Eslovênia nunca foi a pedra no sapato da Sérvia, e sim a Croácia. Lembre-se que eu falei, o ideal da Grande Croácia versus o ideal da Grande Sérvia. E essa guerra durou bastante, durou pelo menos uns 3 anos, mais ou menos. Entretanto, logo ela foi pacificada, não é? Houve a intervenção, se não me falha a memória, da ONU nessa guerra. Já começou o que nós chamamos de limpezas étnicas, e isso aqui para o europeu é terrível, porque lembra os famosos campos de concentração, que os campos de concentração realmente se espalharam na Guerra da Bósnia, né? A Europa teve que engolir isso dentro do seu território. Você tem que entender o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Imagine, se você é da área 017, você deve conhecer aqui razoavelmente bem. Imagine que a guerra fosse em São José do Rio Preto. A guerra em São José do Rio Preto. E aí você estivesse, vamos lá, a distância mais ou menos São Carlos da Itália e para Rio Preto, a distância é menor do que Rio Preto a São Carlos. Então a guerra é muito próxima. Você tem que entender, olha, a Itália faz fronteira, aqui é o Vale do Pó, faz fronteira aqui com a Eslovênia. Então, aqui é o Adriático, aqui era a Itália. Então era só atravessar o Adriático aqui que você estava na Itália. Então repare bem que essa guerra aqui, ó, a Hungria para cá, a própria Romênia, a Áustria aqui, isso trouxe uma certa preocupação. Mas aí, nesta situação toda, eis que esse país, a Bósnia, vai fazer também e dizer assim, ó, vamos fazer um plebiscito para ser independentes. Só que tem um problema que muita gente às vezes não sabe. Quem são os bósnios? Quem são os bósnios? Eu vou arredondar aqui, tá? 50% pelo menos são bósnios chamados de origem muçulmana. São muçulmanos, bósnios muçulmanos. E você tem aqui mais ou menos 30% de bósnios sérvios e 20% de bósnios croatas. Repare então que os bósnios sérvios, eles proferiam, a maior parte deles, a religião ortodoxa,
Os bósnios muçulmanos proferiam a religião muçulmana mesmo, e os bósnios croatas eram profetantes da religião católica romana. E aí os bósnios sérvios falaram negativo, nós não vamos aceitar essa questão de independência da Bósnia, porque os bósnios sérvios eram muito ligados, mas muito ligados à Sérvia. E dentre eles, ali logo, vai subir no poder esse indivíduo, Radovan Karadzic. E de certa forma, Radovan Karadzic vai ser o braço ali da Sérvia na Bósnia. A Guerra da Bósnia, lembre-se bem, a Guerra da Bósnia muitas vezes cai como Guerra Civil da Bósnia, porque é uma guerra intestina, ela não é contra inimigos fora da Bósnia. É a guerra entre, primeiro, bósnios croatas, muçulmanos e sérvios. No começo a Croácia até queria anexar uma parte da Bósnia, depois ela se une, os bósnios croatas se unem aos bósnios muçulmanos para diminuir o avanço dos bósnios sérvios, que tinham o apoio de quem? Da Sérvia. E aí é enviado, quem vai comandar toda essa lambança dessa guerra é o indivíduo que vai levar o epíteto, o adjetivo de carniceiro dos Balcãs. O nome dele, ou alguns diziam tigre dos Balcãs, mas aí preferiu-se o termo carniceiro dos Balcãs, Ratko Mladić, general. Esse general é linha duríssima, não é linha dura, linha duríssima dentro dos exércitos da Sérvia. Esse general vai comandar duas situações que realmente vão tremer ali na Bósnia. A primeira situação é o cerco à capital da Bósnia, Sarajevo, ou Sarajevo não, Sarajevo que se pronuncia. Foi o maior cerco do século XX, durou 1425 dias, do dia 5 de abril de 92 a dia 29 de fevereiro de 96. Sarajevo estava sob a proteção dos boinas azuis da ONU. Quando uma cidade está assim, você não pode nem atacá-la. Provou que a União Europeia não conseguia resolver um problema dentro de seu território praticamente. Mostrou a ineficiência da União Europeia nesse contexto todo. E aí, nas colinas, os locais mais elevados, tem até filme que mostra isso, nos locais mais elevados, esses indivíduos aqui atiravam, não, desculpa, não, é isso mesmo, esses indivíduos atiravam nos indivíduos do pessoal que saía de prédios, etc. Foi isso aí o cerco de Sarajevo, correto, isso mesmo. Então, mataram, uns dizem 12 mil, outros dizem até 20 mil pessoas foram mortas nesses anos. Mas você saindo assim do prédio, o indivíduo lá, atirador de Skol, que vocês chamam de sniper, pá, dá um tiro. Outra coisa, não se mata a população civil em guerra. Na realidade é proibido você matar a população civil dessa forma. Não existe isso, tá? Cuidado, e a guerra tem normas. Já falamos sobre isso em um vídeo do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Tem normas, tem regras. E aí o pessoal atirava. Lembra-se que eu falei que nós tínhamos o quê? Os Alpes Dináricos, regiões mais elevadas. Ratko Mladić, então, ele responde por isso. E diretamente ele esteve envolvido em 2 semanas nesse que foi um dos piores massacres também, chamado Massacre de Srebrenica. 8.373 bósnios muçulmanos foram mortos, desde adolescentes a idosos, coisa também que é proibida. E ele estava diretamente, ele comandava as tropas. Só para você ter noção, esses três, Slobodan Milošević, Ratko Mladić e Radovan Karadzic, eles foram julgados por um tribunal que foi criado, chamado TPI, Tribunal Penal Internacional da ex-Iugoslávia. Esse tribunal tem a chancela da ONU, já falamos aqui. Milošević morre de infarto, ele nega-se a tomar remédios e morre de infarto dentro do Tribunal Penal Internacional, nas cadeias que ele estava preso. E ele não reconhecia de forma alguma a autoridade do tribunal.
Ratko Mladic ficou vários anos fugido, inclusive teve recompensa de 5 milhões de dólares por ele. E a Sérvia, na realidade, ele foi preso depois pelos próprios sérvios, assim como Slobodan Milosevic. Mas eu vou explicar daqui a pouco por que Slobodan Milosevic foi entregue. Muita gente não sabe. Mas Ratko Mladic ele foi entregue porque a Sérvia precisava fazer parte. A Sérvia ela quer fazer parte da União Europeia, e isso seria um ponto. E Radovan Karadzic, Ratko Mladic foi condenado, ele tem 77 anos hoje, foi condenado à prisão perpétua. Radovan Karadzic foi condenado a 40 anos de prisão, também está com mais de 70 anos, 70 e poucos anos, dificilmente ficará vivo. Slobodan Milosevic, para quem não sabe, ele fraudou as eleições no começo do século XXI. E aí o povo da Sérvia não aguentava mais e entregaram. Só que o pessoal acha que entregou. Entregou por quê? Não, eles entregaram porque, primeiro, os Estados Unidos na época, se não me falha a memória, posso estar enganado, eles deram na época cerca de 2 bilhões de dólares de auxílio para a reconstrução da Sérvia. Você sabe que quando uma guerra acontece, aquele que perde ele é obrigado a se virar com o ônus da guerra. Os americanos deram isso. Os americanos também, a Sérvia, ela foi convidada a fazer parte do comando do exército europeu, EUFOR, das forças europeias, antigamente chamado de OSCE, Organização de Segurança e Cooperação Europeias, e também poderia fazer parte, iria pleitear a entrada na União Europeia. Então, quando Slobodan Milosevic foi entregue, a Sérvia sabia o que estava fazendo. Ela precisava disso, um aporte de 2 bilhões de dólares para reconstruir-se. Porque você tem que entender o seguinte, que depois da Guerra da Bósnia aconteceu o Kosovo. E aí a Sérvia foi detonada pela OTAN na questão de Kosovo, tá bom? Então, o Kosovo não vai entrar nisso. A questão aqui é acordo de paz, o acordo de Dayton. Então, todos eles foram entregues e tem um porquê. Faz parte do processo que a Sérvia quer entrar novamente. A Sérvia quer entrar, novamente não, que a Sérvia quer pleitear uma vaga na União Europeia. Vou dar uma paradinha louco Abreu para mostrar como é que ficou dividida a Bósnia, para você entender essa situação toda. Fião, vamos devagar com Andorra para você entender. A Bósnia, quando chegou em 1995, nós já falamos isso, os Estados Unidos aí teve que entrar na parada, porque não estava tendo resolução pela União Europeia. Então Bill Clinton na parada lá, chegou lá, sentaram-se e fizeram um acordo aí, sérvios, croatas e bósnios muçulmanos, porque era algo intolerável dentro de um processo de globalização, onde se precisava manter o quê? O equilíbrio de todo esse processo. Mas ali, o que foi criado? Foi criado, na realidade, a Bósnia. Eu vou dar uma paradinha louco Abreu para apagar aqui, que eu não apaguei. Agora apaguei. A Bósnia ficou isso aqui, ó. Isso aqui é a Bósnia. Aqui, essa linha azul aqui é a Bósnia, aqui é a Bósnia também, tá? Isso aqui tudo. E esse preto aqui, pessoal? Então a Bósnia foi dividida em duas situações. Eu vou colocar aqui a letra A e aqui vou colocar a letra B. Então o número 6, que é a Bósnia, ela foi dividida na realidade, é um país dividido. Vou explicar lá. Ela foi dividida aqui na letra A, que é a Federação Muçulmano-Croata. E essa Federação Muçulmano-Croata, ela possui 51% do território da Bósnia. E aqui a República Sérvia de Ripska,
deve ser mais ou menos que se pronuncia, se não fosse também, tu vai morrer por causa disso, porra. Que ela é a República Sérvia da Bósnia. República Sérvia da Bósnia. Tá ok? O que acontece? A capital é esta aqui, ficou Sarajevo, a capital é Sarajevo, né? Nessa confluência aqui, Sarajevo continua a capital da Bósnia. Só que a Bósnia, ela é governada por 3 presidentes. Então, você tem um governo tripartite. Veja bem, 3 presidentes da república. Governo tripartite. Um presidente muçulmano, um presidente bósnio-croata e um presidente bósnio-sérvio. E qualquer das decisões tem que ter a anuência do outro. E outra coisa, se o indivíduo se a República da Federação Muçulmano-Croata, os 2 presidentes, quiserem fazer alguma modificação ali onde tem a República Sérvia da Bósnia, tem que ter a autorização daquele presidente. Agora vejam bem, entendam a situação. Você está numa sala de aula, e nesta sala de aula você tem vários alunos que são filhos de alguns bósnios que morreram nos campos de concentração, porque teve campo de concentração, e quando foram encontrados pareciam os judeus dos campos de concentração. Foi realmente terrível. Tem um filme chamado, com Gene Hackman, Atrás das Linhas Inimigas, que ao que parece foi a primeira vez que o Ocidente teve, quando eu falo Ocidente, a Europa e os Estados Unidos tiveram contato com o massacre que estava acontecendo na Bósnia, né? Os corpos jogados ali, e depois os campos de concentração que tinham na Bósnia. É um filme interessante, Atrás das Linhas Inimigas, tá? Então o que acontece? Voltando aqui nesta situação aqui da República Srpska e da República Muçulmano-Croata, a Bósnia, imagine uma sala de aula, como eu falei para vocês, sentados filhos de bósnios muçulmanos que sofreram torturas e foram para os campos de concentração, os pais, bósnios croatas que também sofreram tortura, bósnios sérvios que os pais dizimaram as famílias daqueles que ali estavam. Para pensar na situação dentro, por exemplo, de uma sala de aula. Por isso que primeiro os Estados Unidos fizeram a interferência lá, ficaram com tropas de ocupação, e depois foi ocupado pela EUFOR, que é o European Force, ou Exército Europeu. E a retirada vai sendo aos poucos, e 25 anos agora, pode ser que o pessoal comece a falar sobre isso. Os Balcãs, a paz dos Balcãs é uma linha muito tênue, porque a partir de 89, quando começaram realmente 90, né, década de 90, como dizia Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem da nova ordem mundial, toda esta área aqui entrou num conflito, numa comoção muito grande, e transformou-se de certa forma num barril de pólvora europeu. Então por isso nós colocamos isso aí em atualidade, dos 25 anos dos acordos de Dayton. Lembre-se que, como eu falei para vocês, ele é muito tênue. Acompanhem sempre pela televisão. Novembro deverá ser celebrado os 25 anos, provavelmente. E aí poderá cair nos vestibulares melhores desse país aqui. Inclusive até no próprio Enem, que se foi adiado por um tempo aí. Então, filhão, esperamos que esses 4 vídeos tenham elucidado você um pouco sobre a questão dos Balcãs. Se elucidou, tudo bem. Então, a atualidade não é simplesmente você pegar, ler jornal e sair repetindo o que está. Isso aí é muito fácil, camarada. Isso aí pode ser para concurso de algumas prefeituras muito ruins que fazem isso, ok? Tamo junto, fião. Já Elvis. E agora eu dou aquele Cefini, porque eu creio que tenha cumprido a nossa missão, daquela